Pat Morita ficou eternizado na história do cinema ao interpretar o Sr. Miyagi no clássico Karate Kid, papel pelo qual foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Morita tinha o desejo de interpretar o Sr. Miyagi por uma última vez. Ele queria dar um ponto final ao maior personagem de sua carreira. Eu sou o Rômulo e esse é o Odisseia Espacial. Pat Morita era filho de imigrantes japoneses e logo aos 2 anos foi diagnosticado com tuberculose espinhal e passou toda a sua infância internado em hospitais de São Francisco, conseguindo andar apenas quando já tinha 11 anos, após diversas cirurgias e muita fisioterapia. Foi nessa época que um padre apelidou o garoto de Pat, um apelido que ele levou para a vida toda. Nesta mesma época, Morita e a sua família foram enviados para o campo de concentração de Gila River, no Arizona. Era 1943 e os Estados Unidos lutavam na Segunda Guerra Mundial, tendo o Japão como inimigo. Com o fim da guerra, ele e sua família foram libertados e voltaram para a Califórnia, onde abriram um restaurante. Já em 1984, Pat Morita foi convidado para participar de Karate Kid. Mesmo não sendo a primeira opção, Morita fez o teste 5 vezes, até convencer os produtores de que seria a pessoa certa para o papel. Morita não só agradou, como também foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante e ao Globo de Ouro da mesma categoria daquele ano. A cena mais importante para a indicação do Oscar quase foi cortada. A cena onde Miyagi fica bêbado e chora a morte de sua esposa e do filho em um campo de concentração quase foi retirada, pois os produtores acreditavam que ela não era necessária para o filme. Mas o diretor John J. Avildsen brigou para mantê-la. A cena era importante para a construção do personagem. Vemos um outro lado do Sr. Miyagi, expondo sua fragilidade e a culpa que ele carregava por anos. Uma cena de cortar o coração. Daí por diante vieram Karate Kid 2, A Hora da Verdade Continua, Karate Kid 3, O Desafio Final e Karate Kid 4, A Nova Aventura, todos protagonizados por Pat Morita, porém sem o mesmo impacto. Pat Morita faleceu em sua casa em 24 de novembro de 2005. Ele tinha 73 anos de idade. Mas foi em 2020 que William Zabka, que interpreta Johnny Lawrence, contou uma história interessante. No decorrer de anos, diversas pessoas sempre apresentaram histórias para uma continuação de Karate Kid. Mas antes de Cobra Kai existir, Pat Morita queria dar um ponto final ao seu maior personagem, o Sr. Miyagi. Em entrevista ao co-líder, Zabka disse que Morita ligou para ele e apresentou a ideia. Nela, Morita dizia que Miyagi estaria doente e nos seus últimos dias de vida, como último desejo, queria que após sua morte fosse enterrado em Okinawa, sua cidade natal. Nos últimos dias de vida, Miyagi encontraria no hospital Johnny Lawrence, o médico que cuidaria dele até a hora de sua morte. Então, Pat Morita estava um pouco à frente com a ideia de trazer de volta o antagonista clássico Johnny Lawrence, bem como dar a ele uma espécie de arco redentor. Morita acreditava que Miyagi e Lawrence mereciam esse momento final. Uma situação muito interessante, porque por mais que Lawrence pudesse ter superado algo que existiu na época da escola, ele precisaria encarar o seu passado e superar o que aconteceu. Da mesma forma que Miyagi, em seus últimos momentos, teria a oportunidade de conhecer um lado de Lawrence que ele nunca teve oportunidade. Nessa história, Morita imaginou Lawrence bem diferente do que estamos acostumados. Em Karate Kid 5, ele seria um médico e não seria o Johnny que conhecemos hoje. Um beberrão que não deu tão certo na vida. Isso mudaria muito das características que nos acostumamos na série. A dinâmica de como a trama iria se desenrolar nos faz perguntar: como Daniel LaRusso estaria inserido nesse universo? Onde ele estaria quando o Sr. Miyagi estivesse em seu leito de morte? Como ele se sentiria vendo seu rival sendo responsável pelos últimos dias daquele que ele considerava como um pai? Seria bem legal ver esse desenrolar. Seria incrível ver esses dois frente a frente nesse momento final. Infelizmente, nunca teremos a oportunidade de acompanhar como seria essa história. Mas se serve de consolo, temos Cobra Kai, que é uma série espetacular,
que juntou dos mais nostálgicos até a galera mais jovem. Com certeza um grande acerto. Em relação a Karate Kid 5, só nos resta imaginar como seria e agradecer a Pat Morita por ter emprestado seu talento para eternizar um dos maiores personagens da história do cinema. E no final fica a sensação de que precisamos de mais Miyagi, ou pelo menos era preciso uma despedida.